Vamos começar com uma ideia fascinante. Cada escolha que a gente faz, cada conversa, cada coisinha nova que se aprende, nada disso só passa pela gente. Na verdade, tudo isso reconstrói fisicamente o nosso cérebro. É sobre isso que a gente vai falar hoje, a biologia da mudança. Vamos entender direitinho como essa mágica acontece. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa aí. Será que as nossas experiências, o nosso dia a dia, podem de fato, fisicamente, mudar a estrutura do cérebro? E a resposta da ciência hoje em dia é um sonoro sim. E de um jeito, olha, que a gente mal consegue imaginar. Bom, para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ver essa ligação entre mente e cérebro. Depois, vamos mergulhar na biologia da memória. Aí conhecer o cientista que sacou tudo isso. Em seguida, ver como a terapia entra nessa história. E por fim, o que isso tudo significa para a nossa vida. Vamos lá? Ok, primeira parte. Essa ideia de que mente e corpo estão conectados não é nova, né? Mas o nosso papo aqui não é filosofia, é biologia pura e simples. A questão é, como é que um pensamento, uma experiência, vira uma mudança física, de verdade, lá no cérebro? É aqui que a coisa fica interessante. O ponto-chave é o seguinte: as experiências não são como fumaça, que some no ar. Elas são mais como um escultor. Cada aprendizado, cada emoção vai lá e deixa uma marquinha biológica, um registro físico que literalmente mexe na fiação do nosso cérebro. Certo. Mas como é que uma experiência vira algo permanente? Como ela se fixa? Para responder isso, a gente precisa pegar um microscópio imaginário, dar um super zoom lá no nível das células e entender a biologia por trás da memória. A chave para tudo isso tem um nome: expressão gênica. Parece complicado, mas vamos simplificar. Pensa que o nosso DNA é tipo uma biblioteca gigante, cheia de manuais de instrução. A expressão gênica é o processo de pegar um desses manuais, que é o gene, e usar as instruções para construir alguma coisa. No nosso caso, construir proteínas. E são essas proteínas que são, literalmente, os tijolos e o cimento que mudam o cérebro. Então, o ponto crucial é esse. Para a gente guardar uma memória por muito tempo, não basta um impulso elétrico rapidinho, uma química passageira. Não. O cérebro precisa de um verdadeiro projeto de construção. Ele precisa literalmente construir coisas novas em nível celular. E olha só como o processo funciona passo a passo. Primeiro, acontece a experiência. Isso é como apertar um interruptor que ativa um grupo específico de neurônios. Esse sinal vai lá para o centro de comando da célula e liga certos genes. Com os genes ligados, a célula começa a fabricar novas proteínas. E por fim, são essas proteínas que vão lá e reforçam as conexões entre os neurônios. É assim que um momento vira uma memória para a vida toda. E quem foi o grande nome por trás dessa descoberta que mudou tudo? Foi um neurocientista chamado Eric Kandel. O trabalho dele foi tão importante, mas tão importante, que ganhou o prêmio Nobel. Foi ele quem fez essa ponte, quem conectou o simples ato de aprender com a nossa genética. A grande sacada do Kandel foi mostrar que existem 2 tipos de memória, biologicamente falando. A de curto prazo, sabe? É tipo um post-it, uma anotação rápida, funcional que logo a gente esquece. Agora, a memória de longo prazo, essa é outra história. É como tatuar a informação no cérebro. Ela exige uma mudança física, estrutural, que precisa daquela construção de proteínas que a gente acabou de ver. Então, para resumir o que o trabalho do Kandel nos ensinou, são 3 coisas fundamentais. Primeiro, aprender muda fisicamente o cérebro. Segundo, memórias que duram são literalmente construídas com novas proteínas. E terceiro, e talvez o mais incrível, o ambiente, o que a gente vive, influencia diretamente a atividade dos nossos genes. E tudo isso que a gente viu nos leva para um campo fascinante, a psicoterapia. Pensa bem, se toda e qualquer experiência pode mudar o cérebro, o que será que acontece quando essa experiência é uma conversa? Mas uma conversa estruturada, guiada, focada em trazer novos aprendizados. Essa frase aqui, inspirada no Kandel, resume a ópera. A experiência pode modificar a biologia. E, gente, isso não é poesia, não é metáfora. É literal. Quando a gente fala isso, a gente está falando de uma mudança real, física, que dá para medir. Então, com essa lente, a gente pode olhar para a psicoterapia de um jeito diferente. Não é só bater um papo. É, na verdade, uma forma de aprendizado estruturado, guiado. E o mais legal é que ela aciona exatamente os mesmos mecanismos biológicos de criar memória que a gente acabou de ver. É exatamente o mesmo processo, só que agora aplicado à terapia.
Sabe aquele clique, aquele insight que acontece numa sessão? Aquilo ativa certas vias neurais. Essa ativação vai lá e liga os genes, que mandam produzir proteínas, e essas proteínas vão remodelar e fortalecer as conexões. É a biologia da mudança acontecendo ali, na hora, através da conversa. Incrível, né? E agora, a gente chega na parte final que traz tudo isso do laboratório do consultório para a nossa vida. O que estamos discutindo aqui é o poder que cada pessoa tem de ativamente moldar a própria biologia. A mensagem principal é esta: o cérebro não é uma peça de mármore esculpido uma vez e pronto. Pelo contrário, ele é como um texto vivo que está sendo constantemente reescrito, editado e remodelado por tudo que a gente faz, aprende e sente todos os dias. Então vamos amarrar tudo que a gente viu. Pontos principais para levar para casa. Mente e cérebro são uma coisa só, super conectados. Aprender e viver são eventos biológicos que mudam nossa estrutura cerebral. Processos como a terapia têm um impacto físico real. E o mais importante, a gente não está só assistindo ao show. Somos participantes ativos na construção contínua de quem somos. Para fechar, fica uma última reflexão que é bem poderosa. Se cada experiência, cada aprendizado, cada desafio nos reconstrói, literalmente no nível biológico, a pergunta que realmente importa é: quem é que a gente está escolhendo se tornar dia após dia?